Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu quero saudar a mesa deste painel, através do presidente Dr. Ricardo Nascimento. Quero saudar o Dr. Cristiano, quero saudar o Dr. Ramon e os colegas desse painel, Dr. Igor, Dr. Coutinho, que são expoentes que me dão até trabalho de falar depois deles. São eloquentes e com temas interessantes. Aproveito também para saudar o presidente Daniel Costa, com imensa honra, agradeço o convite, ao meu colega fraterno, irmão Márcio Conrado, a doutora Rose Moraes, me permita chamá-la de Rose já, pela a grandeza desse evento que é o AB, e quero saudar particularmente o Gilberto, que também é um parceiro na advocacia, junto com o Márcio Conrado, e um dileto amigo, que é o Alcino Júnior, filho de um sergipano, que se encontra aqui, é o presidente da primeira comissão disciplinar do STJD do futebol, junto com o doutor Ramon e o doutor Gênison, que foi nomeado semana passada para a Procuradoria do STJD. Bom, parabenizando esse tema, esse encontro, um gigante encontro da advocacia, também saúdo a doutora Laís Amorim, uma advogada também muito fraterna. Bom, a grandeza desse auditório e a grandeza dos temas demonstram quanto atual é a advocacia hoje em dia. Dr. Sidney Neves, também quero saudá-lo, meu companheiro das lutas do direito eleitoral. Bom, na verdade, quando se fala de contemporaneidade, de atualidade, vejam, e aí eu chamo a atenção aos jovens advogados e a todos os advogados, como temos várias questões a crescermos na advocacia. Essa questão hoje da herança do direito digital, do comércio digital, da questão da advocacia criminal que continua efervescente, a questão do direito médico aqui que acabamos de ouvir e tantos outros painéis. Isso é interessante. E o que eu trago a todas e a todos? O direito desportivo. O direito esportivo, até algum tempo atrás, ele era esquecido. Ninguém lembrava, mas a velocidade da comunicação fez com que o direito desportivo chamasse a atenção de todos os operadores do direito. E o que é o STJD? O STJD é a Justiça Desportiva prevista na Constituição, em seu artigo 217, onde cada uma das confederações do desporto, do esporte nacional, não é só o futebol, tem a obrigatoriedade de criar e manter no seu seio uma justiça para julgar as regras da competição. E qual é a base jurídica do direito esportivo? É o CBJD. O CBJD é um código que traz condutas típicas do direito material e condutas do direito processual. É através de uma resolução do CNE de 2009, e ele se encontra assim um pouco defasado. E vejam, apenas para um exemplo, há um artigo em que pune o atleta pelo uso excessivo da força. Isso se aplica no boxe? Se aplica no jiu-jitsu? Se aplica? Não, mas se aplica no futebol. É interessante como uma legislação que assambarca tantos tribunais pode haver uma interpretação distinta. E aí a dificuldade do julgador. O que é a justiça desportiva? Ela é composta, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva é composto pleno por 9 membros, 2 indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, 2 indicados, no caso do futebol, pela CBF, 2 indicados pelos clubes da Série A, dos quais eu sou o representante atualmente, 2 indicados pelos atletas e 1 indicado pelo Sindicato dos Árbitros. Vejam, senhores, que há sim uma paridade, onde todos nós, investidos no manto de julgadores naquele momento,
deixamos de lado, apesar da representação paritária, deixamos de lado qualquer paixão ou qualquer outra situação para nos atermos aos julgamentos em si. E o que ocorre hoje? O futebol no Brasil, e assim como no mundo, é o esporte de maior visibilidade, é o esporte que mais chama a atenção. Por quê? O basquete americano tem uma penetração muito profunda, o futebol americano tem uma penetração muito profunda, o beisebol, o rugby, em alguns países, em alguns continentes, mas o futebol é universal. O futebol está presente nos 5 continentes. Eu estive agora na Austrália, na Copa do Mundo do Futebol Feminino, e fiquei impressionado com os estádios todos lotados, com um público maior, o público feminino. E o futebol feminino tem crescido no mundo todo. E vejam, senhoras e senhores, colegas advogadas e advogados, que o futebol, vamos tratar dele a nível nacional no Brasil, ele é uma instituição que ele tem um caráter de inclusão social e educacional. Vejam, senhores, que nós somos considerados o celeiro do futebol. Celeiro de que forma? De atletas. E os atletas que deixam de ser amadores para serem atletas profissionais são menos de 1%. E nesse ponto há uma frustração de familiares, de atletas, de diversas situações. E aí não é só do futebol, é de todo o esporte. E isso faz com que o esporte tenha que ser elevado a um outro nível. E o futebol, principalmente, qual nível? O nível de entregar um produto acabado e não apenas a mão de obra. E para isso, o que é necessário? Nós temos que deixar de forma amadora a administração de clubes, de federações, e isso tem acontecido, de confederações. A CBF tem aperfeiçoado em muito. As federações, aqui o presidente Milton tem se esforçado de uma maneira grandiosa, e todas as federações, as 27 do país, têm se esforçado para elevar o nível do futebol a esse patamar de entretenimento, ou seja, vai receber o esporte como um todo, vai receber o investimento que é merecido e vai ter que dar o retorno de educação e integração social. Isso é primordial para a questão do futebol no Brasil. E para atingir esse modelo europeu de futebol, de entretenimento, é preciso algumas atualizações. E os senhores já ouviram falar de SAF, que é a Lei da Sociedade Anônima do Futebol. Os senhores estão já ouvindo falar das ligas que podem ser criadas. Os senhores podem já ter ouvido falar de clubes, empresas e de toda uma questão que está colocada. Isso é a evolução do futebol. Porém, existem problemas graves que atingem o futebol. E o futebol, como os torcedores, como os diretores, como os participantes. E quais são esses temas que eu elejo para falar hoje? Sei que o meu tema é manipulação de resultados e eu vou tratar desse assunto. Mas dentre esses temas graves do futebol, eu cito primeiro um que não deveria mais estar presente, mas se encontra, que é o racismo. O racismo é um crime abjeto. É um absurdo existir o racismo em 2023 no país. É uma situação, eu tenho dito isso, falei em 2 oportunidades no Senado Federal recentemente, onde é inconcebível que um atleta seja ofendido, que um torcedor seja ofendido, que alguma questão dessa possa ainda ocorrer, porque é um crime. Como podemos ter tolerância com o crime? E o STJD tem sido rigoroso nesse aspecto, o aspecto de combater o racismo. Agora, qual o grande problema que nós temos a nível do STJD? E aqui eu faço um parênteses para explicar como a ampla defesa e o contraditório é presente na justiça desportiva brasileira. Nós temos no STJD, e esse modelo se replica para os tribunais de justiça desportivas estaduais, nós temos um primeiro grau. Lá no nosso caso, são 6 comissões disciplinares, com 5 integrantes titulares em cada comissão e 1 suplente em cada comissão, sendo que uma comissão é composta exclusivamente por mulheres que julgam o futebol feminino todo no Brasil.
Vejam, senhoras e os senhores, que após a instrução do processo com a ampla defesa e o contraditório e a obrigatoriedade da presença de um advogado, há o recurso para a instância final, que é o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Esse Pleno, após essa decisão, o único recurso cabível não é sequer a Justiça Comum Brasileira, é a Corte Internacional, o CAIS, o tribunal na Suíça, onde só as custas em franco suíço são de valores elevadíssimos, o que impossibilita muitos operadores do direito e partícipes que são julgados pela Justiça Desportiva terem o acesso à Corte Suíça. Outra forma de violência que também é presente é essa violência física e moral. O racismo é também uma violência moral. A violência física dentro e fora dos campos. Dentro das praças desportivas, a violência física, a violência de constrangimento é de competência da Justiça Desportiva. Fora é de competência da Justiça Comum e da Polícia Estadual de cada localidade. E nós temos visto isso. Agressões físicas, as próprias mulheres, quando vão ao estádio, alguns ainda tratam as mulheres de forma indevida. A mulher sequer pode ir ao estádio escolhendo aquela roupa que ela quer ir, porque muitos não respeitam se a mulher, um dia de calor, for ao estádio usando um short ou uma roupa decotada. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível no esporte. O esporte tem que respeitar a todos que estão presentes, sejam eles de qualquer condição social, de qualquer identidade de gênero, de qualquer questão. Então, a Justiça Desportiva, no que ocorre, já vou terminar 5 minutos. Então, existe essa situação que também a Justiça Desportiva está atento. Outra questão se trata, então, da manipulação de resultados que todas as senhoras e os senhores têm visto. A manipulação de resultados não é uma novidade nem exclusiva do Brasil. O primeiro caso que se foi divulgado foi antes da Primeira Guerra Mundial, na Inglaterra, onde um goleiro e um atacante foram partícipes da manipulação de resultados. E o que ocorreu? Eles foram punidos, banidos do futebol inglês, e após essa questão veio a Primeira Guerra Mundial. Eles serviram na Primeira Guerra Mundial e foram anistiados na volta da Primeira Guerra pelos serviços prestados à esquadra inglesa. Pois bem, depois disso tivemos casos na Itália de times da Série A que foram rebaixados, tivemos casos na Alemanha com multas pesadas e punições, na Espanha, na Bélgica e no Brasil. Tinha o árbitro Edilson, que todos ficaram sabendo, onde o STJD puniu com a necessidade de realização de novas partidas, onde inclusive houve uma inversão da tabela com as novas partidas e a mudança do campeão naquele ano. Outra questão muito importante é que o modus operandi hoje, ele é mundial. É uma espécie de máfia do jogo que opera. E o que aconteceu? Existem regras de compliance em todo o mundo que hoje procuram restringir as apostas no sentido da conduta individualizada. Antigamente tínhamos apostas que narravam apenas as possibilidades, vitória de time A, vitória do time B ou empate. Isso foi crescendo. Hoje, com a possibilidade do mundo digital, as apostas permitem as condutas individualizadas. E talvez isso, por um lado, seja a grande situação de popularizar as apostas, poder se apostar num escanteio, se for apostar num pênalti, num gol aos 15 minutos do primeiro tempo, uma questão dessa. Porém, o que temos hoje? Após os escândalos que nós já tivemos aqui, é uma situação interessante. Por quê? Porque a justiça desportiva, por ser um modelo eficiente de justiça privada, ela não tem competência para quebrar sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilos telemáticos. E isso nos engessa muito, porque ficamos na instrução da prova oral e de alguma prova documental que vem. E como é essa prova documental? E isso é muito importante para que todos saibam. Existe um monitoramento internacional instantâneo das apostas. A CBF tem um convênio com uma empresa chamada Sport Radar. Ela trabalha no mundo todo. Ela, no sistema online, ela monitora
a variação de um determinado tipo de aposta. Por exemplo, houve um aumento de 60% nas apostas no Brasil em um jogo a ser realizado na 2ª divisão do estado de Sergipe. Isso é monitorado e entra no radar. Ele passa a ser analisado com detalhes. E se estava apostando em o quê? Em um pênalti aos 20 minutos do segundo tempo. E aí se procura no jogo, aos 20 minutos, de 15 a 20 minutos, a 25 minutos, se algum atleta, algum árbitro, algum participante da partida teve alguma atuação que realmente possibilitou aquele lance objeto das apostas. Então não se surpreendam, como recentemente um famoso jogador que é da seleção brasileira, que joga na Inglaterra, foi alvo de um cartão amarelo a um determinado tempo, e as apostas saíam do interior do Rio de Janeiro, numa cidade em que a família estava presente, e que foi monitorado essa questão. Isso acontece. Muitos acham que o sistema online, o mundo digital, é um escudo protetor, mas não é. Ele deixa rastros instantâneos. E nós recebemos por parte da CBF, toda semana, inúmeros relatórios da Esporte Radar. E vamos abrindo inquéritos, e vamos abrindo processos para investigação nesse âmbito. E o que aconteceu de grande novidade? Agora, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e as polícias estaduais estão participando destas investigações. Então, a Operação Penalidade Máxima, que foi de conhecimento de todos, ela deflagrou uma possibilidade gigante de penalizar vários atletas, vários envolvidos, dirigentes, participantes desse sistema. É um sistema nefasto. Por quê? Senhoras e senhores, o dia, em qualquer modalidade, seja no futebol ou em qualquer esporte, que nós tirarmos a imprevisibilidade do resultado de uma disputa, o esporte caiu por terra. Por quê? O fair play do esporte significa no cumprimento da regra por todos. É a imprevisibilidade de qualquer resultado esportivo que mantém a cultura, o espírito esportivo. E nós não podemos, o STJD, no seu âmbito, tem combatido sim. Agora, na semana que vem, estaremos numa sessão itinerante em São Paulo e vamos julgar também um dos processos que vieram com provas compartilhadas da polícia e do Ministério Público Estadual. São para nós do STJD, que não quebramos sigilos, como dissemos, não temos as escutas e passamos a compartilhar, são significativas essas provas para alcançarmos a punição. E aí eu trago às senhoras e senhores um detalhe muito importante. A justiça desportiva, durante um período, ela era uma justiça que rezava o princípio da oralidade, não tinha tanta necessidade da ampla defesa e o contraditório. Isso mudou nos últimos 15 anos e agora se aperfeiçoou. E se aperfeiçoou a tal tempo que nós temos muita honra de dizer que hoje a pena aplicada pelo STJD do futebol brasileiro, ela é internacionalizada. A FIFA reconheceu há 30 dias atrás o processo da justiça desportiva brasileira como um processo íntegro, como um processo que tem a ampla defesa, o contraditório e o segundo grau, no segundo grau também, e por isso internacionalizou as penas. Então o atleta punido aqui no Brasil, ele não vai para jogar na Ucrânia, ele não vai jogar na Rússia, ele não vai jogar na Inglaterra, ele não vai jogar nos Estados Unidos, se ele tiver alguma punição a cumprir. E isso foi importante em face das questões de manipulação de resultados, porque o mundo inteiro esportivo quer combater essa questão, que hoje do futebol é a maior visibilidade, mas a vulnerabilidade de todos os esportes é inerente. Por quê? Hoje se movimentam bilhões de dólares no mundo todo. E no Brasil, a regulamentação, a legislação que
está agora em trâmite no Congresso Nacional, ela trouxe basicamente as questões de tributação, tanto do vencedor quanto dos sites de apostas. Mas é preciso ir além, mas já é alguma coisa. Porém, o que é necessário dizer? As apostas em oitivas de instruções dos processos, a gente percebeu que alguns dirigentes de clubes menores nos narraram na instrução do processo. Ah, doutor, nós íamos ao Maracanã há 30 anos atrás e atrás dos gols era a região das apostas. Então ali se apostavam 100 pessoas ali, apostavam na hora, nas coisas, e já recebia a féria ali na hora. E trouxe nisso a cultura do jogo do bicho. Hoje o jogo do bicho ainda existe e ele não é mais na escrita, como era antes no papelote. Ele hoje é na maquineta, que eles chamam a máquina semelhante a de cartões de crédito, e isso hoje está dentro dos estádios. E aí é importante dizer que hoje nós já detectamos nas investigações do STJD e das polícias no Brasil todo, que essa questão é o seguinte: os sites são monitorados, como eu disse, de maneira online internacionalmente, mas essas que são mais embrionárias, não são de sites, a dificuldade é maior. E aí nos traz a seguinte reflexão: como, já vou concluir, como nós vamos poder atingir a punição a todas essas questões? Porque os estados mais pobres, os estados menos favorecidos economicamente, o alvo é exatamente essa questão das maquinetas ou de outras formas de apostas que não os sites digitais. Então, eu quero dizer que nem tudo está perdido. Eu cito um exemplo com muita honra. Um delegado da polícia me informou, existe um torneio, já vou concluir, um torneio que todo mês de janeiro é realizado em São Paulo, a Taça São Paulo de Futebol Júnior, é a vitrine do futebol amador, do futebol semiprofissional ou aqueles que estão em ascensão no Brasil. E clubes amadores, inclusive, do Brasil inteiro, vão a São Paulo disputar esse torneio. E um integrante sofreu uma tentativa de cooptação, era um goleiro, ele ganhava R$500 de ajuda de custo mensal. E ele sofreu a tentativa no estado dele, no norte do país, ao sair. E ele viajou com aquilo, ele ganhava 500, ofereceram R$5.000 para ele praticar um pênalti. Quando ele desembarcou em São Paulo e foi se credenciar, havia um departamento: olha, se você sofreu tentativa de cooptação, de alguma questão de manipulação de resultados, há aqui um local para você fazer a denúncia. Por quê? O Regulamento Geral de Competições obriga o atleta, o dirigente, o árbitro, qualquer um, a denunciar quando for ou existir a tentativa de cooptação. E esse atleta, quando desembarcou em São Paulo, um outro emissário, um primeiro havia oferecido R$5.000 para ele cometer o pênalti, e o outro ofereceu R$10.000 para ele frangar, deixar a bola entrar no gol. E ele, quando faz a denúncia à polícia em São Paulo, ele diz com todas as letras que ele viajou pensando na família, mas o maior peso que ele teve foi pensar no sonho dos companheiros, dos atletas que o acompanhavam em 5 dias de viagem, comendo boia fria ali, comendo uma farofa fria de frango, um sanduíche frio e passando quase necessidade. Então eu quero dizer que nós precisamos investir em educação, precisamos investir em prevenção e precisamos investir nisso que eu digo, que os estudantes, que os advogados se interessem pelo direito esportivo, para que todos contribuam, porque o futebol brasileiro vai crescer muito. Nós vamos adquirir rapidamente esse padrão europeu, e o padrão europeu exige, sim, que os operadores do direito estejam inseridos no direito esportivo. É uma área que vai crescer, anotem isso hoje, e me cobrem daqui a 10 anos que realmente essa área vai crescer, porque o entretenimento vai se juntar à disputa desportiva, e o investimento para vir ao Brasil
será gigantesco, já está sendo. Então eu quero agradecer imensamente a oportunidade, desculpa porque eu avancei no tempo aqui, mas tenho muito a dizer. E quero informar ao presidente da OAB que doutor Daniel, éramos para trazer uma sessão itinerante do Tribunal Pleno do STJD do Futebol para poder realizarmos uma sessão durante o evento. Não nos foi possível, porque nós já estamos com uma sessão itinerante na semana que vem, durante a feira do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, em São Paulo, durante uma semana. E nós não temos estruturas suficientes para virmos em 2 sessões em semanas seguidas, porque eu não poderia pedir os colegas que viéssemos até aqui, sem trazermos processos significativos de interesse de todos. Mas eu vou fazer um esforço, prometo aqui, de trazer no início do ano que vem, se Deus quiser, uma sessão itinerante do Pleno, para que todos possam ter aqui, ter uma visão prática da justiça desportiva brasileira, que eu encerro. Ela tem uma grandeza gigantesca, porque a justiça desportiva, como a sul-americana e a europeia mesmo, são tribunais de pena. É uma defesa rápida e já vem a penalização. Aqui não, nós instruímos o processo, nós fazemos a ampla defesa e o contraditório, e nisso o advogado é fundamental. Muito obrigado, uma gratidão enorme de estar presente aqui. Sergipe é uma terra hospitaleira com um coração gigante, e eu me sinto absolutamente conterrâneo de todos vocês. Estou à disposição, muito obrigado e desculpa ter avançado no tempo.